Boa noite, irmãos. Estamos aguardando nosso irmão Tiago entrar. Boa noite, Mila. Amém, Mila, amém. Deus abençoe você também. Estamos aguardando aí nosso irmão Tiago entrar para a gente começar a live. Ele está conseguindo entrar, né? Boa noite, Estácio. Eu acho que agora foi, né? Sempre tem essa demorazinha, né? Rapaz, é sempre assim, né? Tem que fazer. E Tudo na aí, paz. como é que estamos por aí? Quem tá entrando aí é meu pai, ó. Meu pai. E aí? E aí, pai? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, Amém. tamo junto. E aí, meu irmão Emerson? Como é que estamos? Tudo certinho na paz de Deus, graças a Deus. Amém. Amém. Ó, o Estácio aí, ó, o homem da Galileia. Dante Aires. Fala, meu filho. Fala, meu filho. É, meu pai, meu coroa. E aí, quem entrou foi o homem da Galileia aí também, o Estácio. Oi, Estácio. A primeira a entrar foi a sua esposa. Ela é a primeira a entrar É, na live. a Maria Gláucia. Exatamente. Amém, meu irmão, amém. E aí, o dia foi corrido? Vou botar um negócio aqui para Foi corrido, né? Rapaz, tá sempre, né? Sempre Graças a Deus corrido. por isso, né? É, graças a Deus. O ruim é se não estivesse fazendo nada, né? Exatamente. Aí a coisa fica mais complicada. Mas amém, meu irmão. Vamos orar, né?
e ler o texto para a gente fazer uma reflexão nessa noite, naquilo que a gente já vem meditando e estudando. E aí, se você puder, a gente já inicia, né? Vai ficar gravado também. Tranquilo. O Estácio está dizendo aqui, estou na área, o Estácio. Se derrubar é pênalti, né? Vamos orar? Amém, meu irmão. Amém. Senhor Deus, Jesus, aqui estamos para te agradecer, ó Deus. Te agradecer pela vida, Senhor Deus. Te agradecer pelo ar que respiramos, Senhor Jesus. Te agradecer pela nossa família, Senhor Deus. Te agradecer, Senhor Deus, porque por onde quer que caminhamos, Senhor Deus, o Senhor está conosco, Senhor Deus. O Senhor nunca nos abandona, Senhor Deus. Quero te pedir, ó Deus, nesse momento, que o Senhor esteja com o nosso irmão Tiago, Senhor Deus, que conduza a palavra, Senhor Deus. Que tudo que venha da boca dele seja vida também da tua boca, Senhor. Ilumina, Senhor Deus, os nossos caminhos, Senhor Deus. Abençoa nossas famílias, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Vai ler o texto? Hoje, vou ler o texto. Hoje nós vamos ler Marcos 6, de 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizadas por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra e não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando, chamando os 12 para junto de si, convidou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnicas extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receberem, nem o ouvir, sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Amém? Amém, meu irmão. Amém. Interessante, esse texto foi o texto que a gente meditou no sábado, né? Isso. A gente começou aí no capítulo 6, a gente foi do verso 1 ao verso 13, né, que você acabou de ler. Eu queria hoje, né, se a gente for falar disso aqui tudo, eu acredito que a gente vai aí ter 1h30, né, esse não é o nosso propósito. Mas eu queria hoje focar num ponto só, ou num verso só. O verso 4 do capítulo 6, que diz assim: Jesus lhes disse, só em sua própria terra e entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Só em sua própria terra, em sua própria casa, no meio dos seus parentes, em sua própria cidade, em seu próprio território local, é que um profeta não tem honra. Eu me faço uma pergunta, não vou responder isso agora,
Mas eu me faço uma pergunta: onde foi que Jesus teve honra? Jesus foi para Nazaré, os caras perseguiram para Jerusalém, os caras perseguiram ele lá. Jesus volta para Galiléia, todo mundo fica fascinado com os milagres de Jesus, mas daqui a pouco estão expulsando ele da sinagoga e das sinagogas locais, como ele foi expulso no capítulo 4 de Lucas, da sinagoga de Nazaré. Quando Jesus vai ser crucificado ou está sendo julgado por Pilatos, as pessoas gritam: crucifica-o, crucifica-o, né? Jesus diz assim: só em sua própria terra, né? Parece que a própria terra aí se expande, né? Do local geográfico Nazaré. Mas, enfim, Jesus aqui ele está em Nazaré, na sua própria terra, na sua própria casa. Não que ele tenha nascido lá, né? As escrituras vão dizer, e isso fica muito claro, até para cumprimento de profecia, que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Mas ele foi criado em Nazaré, ele cresceu em Nazaré. Os seus discípulos foram chamados depois de discípulos do Nazareno. A igreja, no seu início, foi chamada de seita dos nazarenos, ou seita do Nazareno. Ou seja, esse aqui é o local onde Jesus cresceu. O que eu acho interessante em Marcos é que ele segue um relato muito vivo das coisas e, às vezes, ele faz uma conexão contrária de um capítulo com o outro. Né? Esse texto em si, ou o contexto de tudo isso aqui, começa lá no capítulo 4. Né? E a gente vem falando isso nos nossos encontros. No capítulo 4, Jesus está à beira-mar, e à beira-mar ele passa a ensinar, e Marcos vai selecionar 4 parábolas de Jesus: a parábola do semeador, a parábola da semente, a parábola da candeia e a parábola do grão de mostarda. Depois de Jesus passar um dia inteiro ensinando à beira da praia, ele diz aos seus discípulos: vamos para outra margem. E Jesus agora vai para a região da Pérea. No caminho, nessa passagem para outra margem, o texto vai dizer que Jesus está dormindo, né? Deitado ali numa almofada, na polpa do barco. Então, os seus discípulos seguem viagem para a região da Pérea e ele enfrenta, ou todos eles, vão enfrentar agora uma tempestade. Eles temem a morte, clamam por Jesus, né? Acordam perguntando se ele não se importa porque eles vão perecer, e Jesus acalma o vento, acalma o mar, se faz grande bonança e segue o seu caminho. Eles ficam admirados e assustados e temerosos, perguntando: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles seguem o caminho, Jesus chega na região da Pérea, onde ali ele vai, na sequência, expulsar uma legião de demônios. Então Jesus expulsa uma legião de demônios de um homem que vinha sendo atormentado. O homem morava nos sepulcros, o homem se cortava, o homem se batia, o homem vivia nu, afastado da sociedade. Todo mundo tinha medo daquele homem, ninguém conseguia prendê-lo. Enfim, Jesus expulsa aqueles demônios e aquele homem, no final do texto, deseja segui-lo. Aquele homem deseja se tornar discípulo de Jesus. Jesus não permite. Interessante que Jesus só chegou, libertou o homem e foi convidado a se retirar, né? É interessante isso. Jesus vai para a região não habitada por judeus e, infelizmente, as pessoas não o recebem. Lógico, tudo isso tem um propósito, a gente estudou sobre isso. O fato é que Jesus é convidado a se retirar daquela região e não permite que o homem o siga. Mas ele diz algo para o homem muito importante. Ele diz: olha, você não vai comigo, mas você vai para sua casa, você vai para os seus parentes e você vai anunciar, você vai dar testemunho de tudo quanto Deus fez por você. Aquele homem, ele vai, segundo o texto, e ele não para somente nos seus parentes e na sua casa. É interessante que aquele homem é enviado para casa e para os parentes. E aqui Jesus está em casa, no meio dos seus parentes. Eu não sei se ele foi bem recebido em casa, né, dando testemunho daquilo que Deus tinha feito por ele. O fato é que ele não só para em casa. O texto lá vai dizer que ele vai por toda a Decápolis, que na região da Pérea eram as 10 principais cidades que eram habitadas por sírios e gregos.
Ou seja, não era habitada por judeus. Aquele homem sai proclamando como um missionário enviado por Jesus em todos os lugares, tudo quanto Deus tinha feito por ele. As pessoas ficam admiradas, mas Marcos já diz que, na sequência, Jesus volta para a região de Cafarnaum, e, se eu não me engano, a gente inicia o capítulo 5. É isso mesmo. Eles... Não, perdão, verso 21. Tendo Jesus voltado de barco. O capítulo 5 se inicia com a expulsão dos demônios do homem. E aí a gente chega na metade do capítulo 5, o texto vai dizer que Jesus volta para a região da Galileia, e que, ao voltar, uma grande multidão já está se reunindo em volta dele, e um homem importante na região, chamado Jairo, se prostra aos pés de Jesus e roga, né, o adorando, para que Jesus vá até a sua casa, porque a sua filha estava à morte. Jesus vai com ele. Interessante é que, no meio do caminho, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo com hemorragia, pela fé, pensa consigo mesmo: se eu ao menos tocar nele ou nas suas vestes, eu ficarei curada do meu problema. A mulher vinha 12 anos sofrendo com a doença incurável. Que tremenda fé, né? Já tinha passado por tudo que era médico. A mulher olha para Jesus com fé e diz: se eu somente tocar nele, eu serei curada. Ela vai, a multidão aperta Jesus e ela toca em Jesus, ou, como diz o texto, ela toca nas suas vestes. No mesmo momento em que tocou, ficou curada. Jesus começa a perguntar quem o tocou, dando a oportunidade para a mulher dar testemunho de tudo quanto Deus tinha feito por ela, como ele enviou aquele homem para fazer, e a mulher conta toda a verdade. Que vinha sofrendo, e enfim, ela conta tudo para a glória de Deus. Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, e isso é muito importante, a sua fé a salvou. Olha, não foi o fato de você tocar na minha roupa ou na orla da veste, não, não, não. Você veio com fé a mim e a sua fé a salvou. Ela a curou e ela a salvou. Primeiro ponto de fé nesse capítulo 6 aqui, ou no capítulo 5, perdão. Jesus está indo para a casa de Jairo, ou para o lugar onde estava a menina, e no meio do caminho essa mulher, cheia de fé, toca nele e é curada de uma doença que ela tinha 12 anos. Jesus continua o seu caminho, o seu percurso à casa de Jairo. E interessante que vem um pessoal bem solidário, né? Vem um pessoal solidário e diz assim: ó, Jairo, não incomodes mais o mestre, não. A sua filha já morreu. Um pessoal bem solidário, um pessoal carinhoso, né? Um pessoal cheio de fé. Chega para Jairo e diz: olha, não precisa incomodar mais o mestre. A sua filha já está morta. Interessante é que Jesus, que havia curado uma mulher, que foi até ele cheia de fé, agora tem que alimentar a fé de um homem, que foi até ele cheio de fé. Porque o texto diz que quando ele volta da região da Pérea, Jairo se prostra diante dele e pede que ele vá, com fé. No meio do caminho, a mulher interrompe o percurso, mas ele segue caminho novamente e vem um pessoal de lá dizendo: olha, está morta, não adianta mais. Jesus olha para Jairo e diz: meu filho, não ouça não esse pessoal. Ela dorme, né? Você só precisa continuar crendo. É só isso que você precisa. Você vai ser alimentado agora pela minha palavra para que a gente continue o percurso. Aquele homem é alimentado ali, olhando para Jesus, ele segue caminho em direção à menina. Quando ele chega no local, na casa onde a menina estava, as pessoas estão chorando e se lamentando pela morte da menina. Mais uma vez, Jairo tem que olhar para uma cena que vai minar a sua fé. Interessante que tinham ali pessoas que choravam porque amavam a menina, mas tinham pessoas também que choravam porque eram pagas para isso, né? Jesus olha para todo mundo e diz assim: olha, a menina está dormindo só. A menina só dorme, as pessoas passam a rir de Jesus. Tamanha era a impossibilidade que
elas pensavam ter Jesus de fazer aquilo, ou de ressuscitar a menina, ou de trazer a menina dos mortos. Jesus manda todo mundo sair, pega consigo 3 discípulos que estavam com ele, mais a mãe da menina e Jairo, e vai até a menina, dá uma ordem para que a menina, que tinha 12 anos de idade, se levante. A menina se levanta, ele manda alimentar a menina e diz que não é para dizer aquilo a ninguém. A partir da segunda metade do capítulo 6, a gente vê 2 histórias que estão conectadas uma com as outras, ou uma com a outra, de muita fé. De uma mulher que há 12 anos sofria com uma doença incurável, e Lucas vai dar essa ideia por ser médico, e de um homem que foi com fé até Jesus, mas até receber aquilo que Jesus disse que faria por ele, indo até a casa dele, teve que ser alimentado no processo da fé e da descrença, daquilo que é natural e humano com aquilo que é sobrenatural e divino. Mas no caminho ele foi alimentado até que a sua filha foi ressuscitada dentre os mortos. O ponto aqui, o capítulo 6 inicia não com declarações de fé, mas o capítulo 6 inicia totalmente ao contrário daquilo que a gente acabou de ver no final do capítulo 5. A gente vai ter aí uma conexão contrária das coisas. E eu acho interessante isso em Marcos. Uma mulher curada, um pai feliz pela ressurreição da filha. O texto no capítulo 6 vai dizer que Jesus saiu dali, do ambiente cheio de fé, e foi para a sua cidade. Ele foi para a sua terra. Ele foi para Nazaré, onde estavam sua mãe, onde estavam os seus irmãos, onde estava sua família, onde estavam os seus amigos. O texto, no capítulo 6, inicia dizendo assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que o ouviam ficavam admirados. Isso era natural, onde Jesus chegava, em qualquer lugar que ele chegava, até ser expulso das sinagogas de modo permanente, como seus discípulos posteriormente foram, ele entrava, ensinava, como no capítulo 1 de Marcos a gente vai ver, ele expulsava demônios de dentro da sinagoga, enfim, todos ficavam admirados com tudo aquilo que Jesus não somente fazia, mas ensinava dentro da sinagoga. Mas aqui parece que eles estão admirados, e o ponto aqui é negativo, né? Porque o texto diz que muitos ficaram admirados, mas logo na sequência vem perguntas e questionamentos contrários a uma admiração positiva. E quando a gente chega no versículo 4, que foi o versículo que eu frisei no começo, Jesus vai trazer uma ênfase negativa do ponto de vista da fé daquelas pessoas, com relação a ele. Então parece que essa admiração aqui dos nazarenos não é muito positiva com relação a Jesus. E eu gostaria de dizer para você, para mim, para aqueles que estão ouvindo, que não esperem, e esse é o ponto, nada mais, nada menos do que isso aqui. Não espere nada mais, nada menos do que isso aqui. Não crie expectativa nenhuma, a não ser essa aqui. Um profeta não tem honra na sua própria casa e nunca vai ter. Um profeta não tem honra entre os seus parentes e nunca vai ter. Um profeta não tem honra entre os seus irmãos e nunca vai ter. E segundo o Evangelho, se tiver, talvez ele não seja profeta. Porque basicamente é assim que a coisa funciona. O que Jesus está falando aqui, ou citando aqui, é um provérbio popular. E eu não penso que a ideia seja exatamente como está escrita aqui, segundo a minha tradução, que diz assim: só em sua própria terra e entre seus parentes e em sua própria casa que um profeta não tem honra. O que, na realidade, penso eu que Jesus está dizendo é: um profeta pode ter honra em vários lugares, ou não. Mas na sua terra é fato que ele não tenha.
Um profeta pode ter honra em qualquer lugar, menos na sua terra, menos na sua casa e menos na sua pátria. Um profeta pode ser aceito em vários lugares, mas naturalmente ele será rejeitado entre os seus. E interessante que normalmente as pessoas, e eu já vi algumas mensagens, pregações com relação a isso, as pessoas começam e levam esse texto aqui para um lado que eu não creio que seja o lado que a gente deva levar. Por exemplo, na hora da aplicação, enfim, algumas pessoas dizem assim, olha, sabe por quê você não tem honra na sua casa? Porque a sua esposa conhece os seus pecados, o seu marido conhece os seus pecados, os seus amigos conhecem os seus erros. Aí tem algumas pessoas, né, alguns líderes, enfim, alguns pregadores que ainda dizem assim, olha, a minha esposa sabe que eu arroto. Enfim, leva tudo para a questão natural, humana. Bom, eu estou falando de Jesus aqui. O texto está se referindo a Jesus. E se eu for olhar para esse lado, de que as pessoas conhecem o meu pecado, eu faço uma pergunta olhando para esse texto. Qual era o pecado que as pessoas conheciam de Jesus? Estou falando aqui do Filho de Deus. Não estou falando de mim. Nesse texto aqui não está Paulo, não, que tinha pecado. O texto aqui não está falando de Pedro, que tinha pecado. O texto aqui está falando de Jesus, que é sem pecado. O texto aqui está falando de um homem perfeito. Então, eu penso que não seja esse o ponto. O ponto talvez seja, não que as pessoas lhe conhecem. Talvez o ponto aqui seja que as pessoas pensam lhe conhecer. E talvez as pessoas não lhe conheçam. Talvez as pessoas pensem me conhecer, mas talvez elas não me conheçam. Porque aqui, essas pessoas aqui, pensavam conhecer Jesus, mas de fato não o conheciam. Porque se o conhecessem, fariam como aquela mulher que havia sofrido 12 anos com fluxo de sangue fez. Ela foi até Jesus com fé, e Jesus disse, filha, tua fé a salvou. O texto aqui vai dizer que Jesus não pôde fazer muitos milagres aqui, tamanha a incredulidade desse povo. Mas aquela mulher recebeu poder de dunamis de Jesus. Se esse pessoal aqui conhecesse Jesus, eles fariam como Jairo, se prostrava diante dele e o adorava. Se eles conhecessem Jesus, eles fariam como aquele Gerazeno, gentil da Pérea, que disse, Senhor, me deixa segui-lo. Eu quero me tornar teu discípulo. A pergunta que esses homens fazem com relação a Jesus aqui, ou os questionamentos que eles fazem depois de ficar admirados com relação a Jesus aqui, deixa isso tudo muito claro. Eles dizem assim, de onde lhe vêm essas coisas? Oxe, nós o conhecemos. É isso que eles estão dizendo. Perguntavam eles, que sabedoria é esta que lhe foi dada? Bom, nós o conhecemos, nunca vimos nada demais. Eles pensam que conhecem, mas eles não conhecem quem está diante deles. Quem está diante deles é aquele que disse assim ao vento e ao mar, aquieta-te e acalma-te. Quem está diante dele, na sequência do Evangelho de Marcos, é aquele que expulsou uma legião de demônios. Quem está diante deles é aquele que acabou de curar uma mulher que havia sofrendo 12 anos com fluxo de sangue. Quem está diante deles aqui é aquele que havia acabado de ressuscitar, a filha de Jairo com 12 anos de idade. Ou seja, eles pensam conhecer Jesus, mas de fato eles não conhecem. Eles não conhecem. E eles dizem assim na sequência, e estes milagres que ele fez? Algumas pessoas gostam até de dizer, e aí eu abro um parênteses, que Jesus, quando era criança, fazia milagre aqui e ali, né? Tem uns livrinhos aí que o pessoal vai na onda. Jesus era criança, aí passava uma mulher com fome, aí Jesus, pedra, se transforma em pão, né? Tá aqui, ó. O pessoal que foi criado com Jesus, que pensava conhecê-lo, disse, de onde vêm esses milagres? Ou seja, em outras palavras, nós nunca vimos isso. Nós nunca vimos isso.
De onde vem tudo isso? Não é este o carpinteiro? Ou seja, não trabalhou aqui na minha casa, não trabalhou na tua casa, não tem uma profissão bem humilde, enfim, nós conhecemos ele. Ele não é o filho de Maria? Bom, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa deles, ficavam ofendidos por causa deles. Então, o ponto aqui, meu irmão, talvez não seja, eu não sou aceito entre os meus, eu não sou honrado entre os meus, entre as pessoas que me conhecem, porque eles conhecem pecados meus. Talvez esse não seja o ponto. Um profeta, segundo Jesus, pode ter honra em vários lugares, menos na sua própria casa e entre os seus parentes, porque as pessoas pensam que o conhecem. Esse é o primeiro ponto, mas existe um outro ponto determinante também. E o texto deixa muito claro isso. A incredulidade das pessoas que não conseguem crer no poder de Deus, meu irmão. Porque a resposta aqui para essas perguntas é o poder de Deus. De onde lhe vem essas coisas? Resposta: poder de Deus. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Poder de Deus. E estes milagres que ele faz? Poder de Deus. Quando as pessoas olham para nós, e interessante que a gente não vai chegar lá, mas a sequência desse texto, quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz, olha, vocês vão experimentar muita coisa também. A cidade que vocês forem rejeitados, bata lá o pó da sandália, a roupa, e vai embora para outro lugar. Pregue o evangelho para quem quer receber. Não precisa ficar, na palavra mais moderna de hoje, chumbetando as pessoas, não. Você fala. Se a pessoa quiser ouvir, amém. Se não quiser ouvir, amém também. Vai para outro lugar. Que é simples assim. E o ponto é esse. Para você que me ouve, e para mim, falo para mim mesmo isso. Talvez não seja algum erro, alguma falha sua, que leve você a não ter honra entre os seus. Não, meu irmão. É porque as pessoas pensam que conhecem você. Não é esse o Tiago? Eu conheço. Não, você não conhece. Não é esse o Emerson? Eu conheço. Não, você não conhece. Mas vem cá, eu vivi com ele a vida toda, eu nunca vi ele falar assim, ele se pronunciar assim, ele fazer isso ou fazer aquilo. Não, nunca vi. E o que é isso? É o poder de Deus, meu irmão. No nosso caso, para transformação. Porque é isso que ensina o Evangelho. É isso que diz em Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para transformar. Primeiro judeu, depois gentil, para salvar. Primeiro judeu e depois gentil. Não é isso que Paulo diz na igreja de Roma? E ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo foi rejeitado por quem? Pelos judeus. Seu próprio povo, parentes, amigos. Porque é assim que é. Encerro eu aqui dizendo com relação a isso. Não fique atormentado com isso não, meu irmão. Eu falo com a minha esposa, ela não me ouve. Eu falo com meu marido, ele não me ouve. Eu falo com meu pai, ele não me ouve. Eu falo com a minha mãe, ela não me ouve. Eu falo de Jesus para as pessoas que eu conheço, elas não me ouvem. Não importa. Fala para outra pessoa, meu irmão. É simples assim. Porque tem muita gente querendo ouvir o Evangelho. E deixa essas pessoas para que outras pessoas falem com ela também, porque é assim que funciona o poder de Deus. Tem algo aqui no texto, meu irmão, para encerrar, que não está muito assim explícito, mas fala muito ao nosso coração nesse sentido. O texto diz assim, filho de Maria, irmão de José, de Tiago, José, Judas e Simão. Quando a gente olha lá para o Evangelho de João, no capítulo 7, o apóstolo João vai dizer que nem os seus irmãos, ou seja, Tiago, José, Judas e Simão, criam nele. Nem os seus irmãos.
contexto lá é bem interessante, um dos irmãos de Jesus dizendo para ele ir para Jerusalém, se ele quisesse aparecer, ele iria para Jerusalém, lá era o lugar de aparecer. Enfim, João termina dizendo assim, eles disseram isso, ou ele disse isso, porque nem os seus irmãos criam nele. E o que eu acho interessante é isso, não criam aqui, ó. Aqui. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, passaram a crer. Isso não está claro aqui, mas está claro na história. Tiago, irmão de Jesus, se tornou líder da igreja de Jerusalém durante um bom tempo. Era chamado e conhecido por justo, um homem temente a Deus, guardador da lei, servo de Jesus. Os judeus o admiravam também. Era um homem temente a Deus e se tornou discípulo de seu irmão, que agora já deixava de ser, mas que passou a ser o seu senhor. Antes ele não cria, depois passou a crer. Judas, inclusive, escreveu a carta de Tiago, que está no final dos evangelhos, do Novo Testamento, perdão. E a gente vai ver aqui Judas também, que depois da morte e ressurreição de Jesus, passou a ser discípulo do Senhor Jesus. E escreveu a carta que hoje nós conhecemos como a carta escrita por Judas. Ou seja, o que é hoje, talvez não seja amanhã. O texto diz que nem os seus irmãos criam nele, em João, mas que depois passaram a crer. Talvez assim seja também na nossa vida. Algumas pessoas que pensam nos conhecer não querem ouvir falar de Jesus. Mas isso é hoje. Amanhã, talvez, seja tudo diferente. Amanhã, talvez, cheguem para mim ou para você e dizem, meu irmão, eu tive um encontro com Jesus. Agora eu entendo você. Agora eu sei o que é sentir o amor de Deus, e o que é provar do amor de Deus, o que é ter certeza da salvação, o que é saber, de fato, o que recebemos de Deus, não por merecimento, mas por graça, favor, misericórdia e bondade. A pessoa pode chegar amanhã para você e para mim dizer assim, meu irmão, me perdoe, porque eu rejeitei por muito tempo a palavra da verdade, mas hoje eu tenho crido e sei, de fato, em quem eu tenho crido. E vamos caminhar juntos. E aí nós caminhamos juntos com essas pessoas que nós amamos, porque são nossos familiares. Então, meu irmão, que você possa guardar isso no seu coração hoje. Né? Como nós falamos, nós não temos como falar do texto todo. Nós não temos como falar de tudo aquilo que está aqui, porque eu estou olhando para o meu relógio e já são 10h40. Não dá para seguir. Isso a gente faz no dia de sábado. Né? Inclusive, aqueles que estão aí na live, sintam-se convidados. Todos os sábados nós temos encontro nos lares, onde nós pegamos a Escritura e analisamos a Escritura e aprendemos sobre a Escritura e nos preparamos através da Escritura, ensinados, inspirados pelo poder de Deus, que muitos não conseguem identificar em nós. Um profeta pode ter honra em vários lugares. Dificilmente ele tem na sua própria casa. Hoje, amanhã, talvez seja tudo diferente. Amanhã, tudo pode mudar. E aquelas pessoas que talvez não entendiam, passem a entender. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Será que entrou mais alguém aí que você conhece? Eu estou vendo aqui Éder Santos Lopes. E não dá para ver a foto aqui, mas eu acredito que é o meu blog, Éder, que faz muito tempo que eu não vejo, não sei. Pode ser que esteja aí no Galileus também. Depois eu vou até olhar no meu Instagram. Amém, meu irmão? Vai falar alguma coisa? Fica à vontade. Conhece? Darlana Noêmia. Darlana Noêmia. Não. Ah, o Darlan. Darlan é meu parceiro. Darlan trabalhou comigo na RT Logística. Darlan é Darlan Almena. Darlan Almena.
É, Aquele Darlan, pô. Isso. Homem de bem, desenrolado é ele. É Amém. desenrolado. Amém, meu irmão. Tauan, Tauan é um menino novo, cheio de amor pelo Senhor Jesus. É Tauan, perdão. Cheio de amor pelo Senhor Jesus. Eu não sei, ele deve ter uns 17 anos ou 18, não sei. Mas é um menino que foi abençoado por Deus para amar a Deus, fazer a sua vontade, pregar a sua palavra. E que Deus continue abençoando a vida desse jovem chamado Tauan. Eu creio que seja ele que tá aí ou que passou por aí, em nome de Jesus. E Ali, que se achegou, esse já é oficial, não sei, mas seja bem-vindo. A Clédia está por aí também, que é a sua patroa, em nome de Exatamente. Jesus. Amém, meu irmão. Quiser falar mais alguma coisa, se não, a gente pode orar, encerrar, agradecer a Deus por isso tudo. Vamos agradecer. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, queria te agradecer, Senhor Deus, por essa live, Senhor Deus, por essas palavras maravilhosas que foram ditas sobre ti, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que não é fácil, essa caminhada não é tão fácil, mas que com o Senhor junto de nós, ela se torna mais leve, Senhor Deus. E peço a Deus que essas palavras toquem o coração de quem nos ouviu, Senhor Deus, e que também ainda aqueles que irão ouvir, Senhor Deus. Peço a Deus pelas nossas famílias, abençoa todos nós, Senhor Deus, e que o próximo sábado, Senhor Deus, seja abençoado novamente com as suas palavras, Senhor Deus. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, meu Tamo irmão. junto. Sabadão, tamo junto. Se Já Deus pegou o quiser. violão já? Pegou o violão de novo, não? E aí? Meu irmão, eu tô pegando aos pouquinhos, mas a mão tá meia doendo ainda, viu? Mas vou chegar lá. Fé em Deus. É, eu tô pegando também. Tô pegando e tá melhorando o negócio. Vamos lá, devagarzinho, né? Devagarinho chega lá. Valeu, valeu, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, meu Tamo irmão. junto aí. Boa Boa noite a noite. todos. Tchau, tchau. Amém.